Boa noite. É sempre bom estar aqui em Garibaldi. Sempre bem recebido, essas pessoas maravilhosas. Hoje, então, vamos ter um diálogo aqui. Vamos fazer uma reflexão nesses momentos contemporâneos que vivemos, aonde as nossas relações estão dilaceradas e muitos dos nossos sentimentos amordaçados por processos em que estamos vivendo nesse momento. Como podemos trabalhar tudo isso que está acontecendo em relação à tecnologia, ao avanço da tecnologia, em relação à ciência e a essa leva de espíritos intelectualmente evoluídos que estão chegando até nós. Dentro de tudo isso, como podemos trabalhar? Será que estamos preparados para receber esses espíritos dessa evolução intelectual? Porém, evoluídos intelectualmente, porém moralmente comprometidos. Se fazermos uma reflexão das nossas famílias do passado, nós vamos ver que houve uma grande mudança para o que vivenciamos agora. Se vamos voltar ao nosso passado, nós vamos ver famílias mais agregadas, famílias mais unidas, famílias que viviam num núcleo de aprendizado. Famílias enormes, famílias gigantes, não é verdade? Mas que vivíamos num núcleo de aprendizado. O tempo passou, nós começamos a migrar exageradamente para as cidades, começamos a aumentar exageradamente as cidades, sem estrutura de educação, né? Sem a escola, sem o trabalho. E a gente está vendo, está passando por esse momento de dificuldade, falta trabalho, falta moradia, falta tudo para nós, porque quanto mais nós nos aglomeramos em grandes cidades, mais nós esgotamos as reservas, mais nós necessitamos de coisas. E com isso tudo nós vamos perdendo as nossas referências como família. Hoje, as famílias são pequenas, embora vivam em casas enormes, mas famílias pequenas. Temos casas gigantescas, 2 andares, aonde nós temos no andar de baixo uma cozinha para usar e no andar de cima uma cozinha para mostrar para as visitas. É ou não é verdade? 2, 3 pessoas dentro desta casa. Onde está a família? Onde está essa agregação de espíritos que vêm para evoluir? E aqueles poucos que estão dentro de casa hoje, essa pequena família, esse pequeno núcleo que está dentro de casa hoje, de 3, 4 ou 5 pessoas, está dentro de casa sim, mas distante um do outro, porque a tecnologia invadiu as nossas vidas. E nós não aprendemos ainda a usufruir da tecnologia sem destruir as relações familiares. Então, esse é o nosso grande problema que nós estamos vivenciando neste momento. Nós não estamos sabendo ser felizes com tudo que Deus está colocando ao nosso redor. O que é que nós estamos observando hoje? As pessoas não se conhecem dentro da própria casa, não é verdade? Muitas vezes nós não sabemos o que está acontecendo com os nossos filhos, por quê? Porque não existe uma aproximação, não existe uma relação mais afetiva, não existe um diálogo entre as pessoas. Os nossos filhos acordam, vão para a escola, da escola vêm almoçam, quando vêm almoçar, e depois vão para um determinado curso, porque nós temos que ocupar o tempo dos nossos filhos para que eles não nos perturbem, que nós precisamos trabalhar, nós precisamos ganhar a vida. Isso não está errado. E quando nós chegamos à noite, nossos filhos têm que fazer os temas,
e nós temos que fazer as nossas lides domésticas, e logo nós temos que dormir, porque amanhã cedo nós temos que trabalhar novamente. Então nós vamos dizer, no fim de semana nós conversamos. Mas no fim de semana nós arrumamos outros afazeres, temos que visitar um amigo, temos que ir ao shopping, esse enorme shopping que tem aqui em Garibaldi, não temos como deixar de ir no fim de semana. Brincadeira. E nós temos tantas coisas a fazer, e nós acabamos por não passar o fim de semana com os nossos filhos novamente. E o tempo passa, e os nossos filhos crescem, e quando chegam na adolescência, muitas vezes, começam a dar sinais da falta que tiveram no passado, com rebeldias, com problemas na escola, alguns até metidos em drogas, e aí a gente fala, puxa, eu trabalhei, eu dei tudo para o meu filho, por que ele faz isso comigo? Mas nós nunca perguntamos, meus queridos, se os nossos filhos querem bens materiais. Quando fazemos trabalho nas escolas, fiz terça-feira agora numa escola em Bento Gonçalves. As necessidades das crianças e dos adolescentes não são materiais, são afetivas. E quando a gente pergunta a eles o que mais eles gostariam quando chegassem em casa, e todos são unânimes quando falam a atenção dos nossos pais. Poxa, custa tão pouco, é tão barato a gente dar atenção aos nossos filhos. Então não está havendo um diálogo dentro do recinto doméstico. Não está havendo uma conversa de amigos, de pais e filhos. O que podemos fazer? Nós temos 24 horas no dia, nós trabalhamos 6 a 8 horas, ainda nos sobra 16 horas. O que fazemos com essas 16 horas? Temos que dormir umas 6 ou 7 horas, mas ainda vai nos sobrar umas 8 horas por aí. O que fazemos com esse tempo? Desaprendemos nós a administrar o nosso tempo para poder ter o tempo de trabalhar, o tempo dos afazeres e o tempo dos nossos filhos e o tempo do descanso. Dá para fazer tudo isso. Mas precisamos nos disciplinar. Precisamos começar a rever os nossos valores e os conceitos sociais que vivenciamos hoje. Precisamos mudar alguma coisa. Porque os espíritos que estão vindo para o seio da nossa família hoje são tão necessitados quanto nós quando chegamos há um tempo atrás. O que mais nos faz falta hoje, na idade adulta, senão talvez o carinho de um pai, o abraço de uma mãe. Precisamos mudar a nossa cultura de pensamento e dar mais atenção àqueles seres que nos são confiados como os filhos. Precisar dar mais atenção àqueles seres que nos são confiados como esposa e como maridos, como mães, como avós. Precisamos desprender essa atenção a esses seres. Porque senão não basta nós estudarmos, não basta nós participarmos de uma cultura religiosa qualquer que seja. Não basta. Nós não estamos evoluindo em nada. Se nós não cuidarmos daquilo que nós temos em casa. Se nós não dermos a atenção necessária para os nossos filhos. Depois nós nos lamentamos que os nossos filhos se desviaram do caminho e foram para a droga, que foram para bebida alcoólica ou que foram para a prostituição, e nós nos lamentamos porque nós fizemos tudo para os nossos filhos, mas não amamos, não ensinamos-os a amar. Essa é a parte mais importante. Porque quando nós, desde pequeno, nós falamos para os nossos filhos que nós o amamos e que nós somos a pessoa mais amiga que eles podem ter na face da terra, logo eles confiarão em nós. Porque o princípio de uma relação afetiva dentro de uma família está na amizade. Quanto mais amigos forem os seres que estão ali dentro daquele núcleo familiar, mais confiança vai haver. Agora, se nós não criamos essa amizade com os nossos filhos, logo eles não vão falar para nós os problemas da escola, os problemas que eles passam na rua, as suas dificuldades, até mesmo os seus conflitos psicológicos, que são espíritos. Nunca podemos esquecer que os nossos filhos são espíritos e que já viveram outras vidas e que já tiveram dificuldades em outras vidas e que hoje necessitam da nossa atenção. Perguntemos a nós mesmos, por que Deus confiou esse espírito como meu filho? O que Deus quer de mim? Precisamos perguntar a nós mesmos.
Porque nós não estamos andando a lugar nenhum do jeito que nós estamos fazendo. Não basta dar roupa bonita, dar tênis de marca, dar tablet, celular e etc e tal, se nós não damos amor. Se nós não ensinamos eles a amar. Quando nos disse Jesus, ame o próximo como a ti mesmo. Lembrem dessa passagem lá no Evangelho de Mateus? Jesus estava querendo dizer, ame-te a ti mesmo, aprenda a amar-se para ensinar aquele que caminha contigo. Essa é a verdade. Então, meus queridos, nós estamos andando em círculos. Nós não estamos dando um passo sequer na evolução. Se nós continuarmos com essa cultura de pensamento, que os bens materiais que são necessários para nós. Nós, quando chegamos aqui, na reencarnação, nem roupa nós não tínhamos, nascemos nus. Ou alguém nasceu aqui de terno e gravata e com um carro importado e uma bela de uma casa? Não. E da mesma maneira que nós chegamos, nós vamos voltar para o mundo espiritual com as mãos vazias. A diferença está quando nós voltamos com o coração vazio ou cheio de amor. Cheio de projetos que nós deixamos e que vamos continuar no mundo espiritual. Então, o nosso maior tesouro está aqui dentro dos nossos sentimentos. Aquilo que fazemos de bom para os outros e para nós. Quando semeamos o bem, colhemos o bem. Quando nós sorrimos para uma pessoa, ela logo sorri para nós. Vamos semear para poder colher. Não é verdade? Então, quando dizemos para uma pessoa, puxa vida, eu gosto muito de você, você é uma pessoa maravilhosa, você é uma pessoa linda, ela vai se encantar conosco também. Não podemos, meus queridos, buscar o que tem de pior dentro das pessoas e dentro dos nossos filhos. Isso já está em evidência, porque nós somos seres inferiores e passamos por um processo reencarnatório. Então não precisamos buscar nas pessoas aquilo que elas têm de pior. Isso está aí na rua, todo dia a gente vê. Mas busque naquele que caminha contigo o que ele tem de melhor. Busque a pessoa linda, a pessoa iluminada que existe dentro de nós. Cada um de nós é uma centelha divina e, portanto, somos luz. Já disse Jesus, vós sois deuses e poderão fazer o que eu faço e muito mais. Lembram-se disso? Então, meus queridos, aonde estamos indo? O que queremos? Quais são os nossos objetivos nesta encarnação? Não basta sabermos que teremos outras tantas vidas. Não basta querermos saber o que fomos no passado. Não interessa, é passado, acabou. Somos o que somos, por isso fazemos o que fazemos. Então temos que mudar tudo isso. A vida é sua, só tu pode mudar. Então mude a sua vida. Crie perspectivas. Olhe para o alto, não olhe para baixo. Quando caminhar, não ande de cabeça baixa. Por que nós andamos sempre ansiosos, depressivos, preocupados? Com o quê? Observe no centro da cidade, qualquer cidade que seja, dessa ou das cidades vizinhas, como as pessoas andam caminhando, olhando para baixo, preocupadas, ansiosas, sem saber aonde ir e sem saber o que querem da vida. Buscamos, mas não sabemos o que buscamos. Mas disse Jesus, buscai e acharei, mas pedi e obtereis. Batei e a porta abrir-se-vos-á. Não basta nós procurar, nós temos que aprender e saber o que queremos. Então, meus queridos, o princípio da nossa evolução está no diálogo dentro do recinto doméstico. Por quê? Onde nós somos colocados para o maior aprendizado, se não com aqueles espíritos que nos foram caros ou que nos criaram dificuldades no passado. É no recinto doméstico. É ali que é a nossa grande escola de aprendizado. É ali que nós vamos aprender a paciência, a tolerância. É ali que nós vamos aprender a amar e ser amados. E é ali que nós vamos muitas vezes engolir as nossas mágoas e os nossos ressentimentos para poder suprir as necessidades dos nossos pequenos. Quantas vezes, quando eles são ainda bebês, nós passamos noites em claros com eles. E depois que eles começam a caminhar, começam a ir para a escola, nós nos abandonamos. Por que isso? Se damos tanta atenção quando eles são pequenos?
Por que não continuemos do lado dos nossos filhos? Por que quando eles chegam da escola nós não sentamos para conversar como é que foi o dia? O que ele aprendeu? O que ele trouxe de novo da escola, dos colegas, do convívio? Não podemos mais terceirizar a educação dos nossos filhos para a escola. As professoras não são supermulheres. São pessoas que têm família, que têm filhos e que têm problemas tanto quanto nós, apesar de ganharem bem. Não. Então nós estamos fazendo uma coisa muito errada, porque nós jogamos os nossos filhos cheios de problemas e conflitos nas mãos das professoras, porque nós não sabemos, não aprendemos que a educação é individual e não coletiva. Se temos 2 filhos ou mais, cada um deve ser observado de maneira diferente, nunca esquecendo que os nossos filhos são espíritos e que já tiveram outras vidas. E que nós precisamos observá-los. Cada um dos nossos filhos vai ter um tipo de atitude, vai ter um tipo de tendência, vai ter um caminho a seguir. Como pode uma professora dar uma educação coletiva para 25, 30, 35 alunos ou 40, dependendo da escola? Se às vezes ela mal consegue se virar com os dela em casa. Como nós podemos jogar essa carga toda para as pessoas que não são nem da nossa família, que não têm essa responsabilidade da educação, mas sim da instrução e da socialização dos nossos filhos? O que faz a professora senão ensinar e socializar os nossos filhos? É lá que eles aprendem a conviver com outras crianças, é lá que eles aprendem a conviver com as diferenças, é lá que eles aprendem a viver com outras raças, é lá que nós vamos ter os nossos filhos aprendendo a aceitar todas as diferenças. Mas se nós não educamos os nossos filhos, o que nós vemos nas escolas muitas vezes? O nosso próprio filho cometendo bullying com os outros alunos. Por quê? Porque não existe um trabalho de sentar, conversar e educar. Educar é responsabilidade dos pais. E só educamos quando conversamos, quando dialogamos, quando falamos para os nossos filhos da nossa vida. É muito importante a gente contar a nossa história para os nossos filhos, para que eles aprendam a conhecer quem é o seu pai, quem é a sua mãe e toda a história. Para que eles aprendam a valorizar o que eles têm hoje. Não podemos jamais cometer o erro de dizer, vou dar para o meu filho aquilo que meu pai não me deu. Seu filho só precisa de atenção e orientação, nada mais. Roupa, essas questões materiais, isso vem ao natural. Ele não precisa usar um tênis de R$600, se um de 100, calça muito bem, obrigado, porque amanhã ele vai trocar, porque cresce, o pé cresce. Então não podemos já acostumar os nossos filhos no luxo. Então depois, quando nós desencarnamos e deixamos, como eu atendi um pai a semana passada, todo desesperado porque trabalhou para deixar bens para os filhos e ainda dividiu, deixou esse para o fulano, isso para o ciclano, tudo divididinho, e hoje ele chora e se lamenta no mundo espiritual porque os filhos estão brigando, porque eu não queria esse terreno, eu queria aquele. Isso é triste. Por quê? Porque esse pai, na sua santa inocência, ele não se preocupou em conversar com os filhos, sim em deixar coisas para que eles ficassem bem. Não, meus queridos. Vamos dar uma boa educação e uma boa instrução, de uma faculdade, para que eles criem o seu próprio caminho, o seu próprio mundo, para que eles adquiram seus bens materiais que forem necessários. Ensinemos a pescar, nunca vamos dar o peixe já frito. Os pais estão dando peixe frito e ainda tirando o espinzinho para eles não é verdade? Não. Vamos dar o anzol e vai pescar. Está com fome, pesque, busque, cozinhe e coma. Não podemos mais também permitir pais, casais, nos restaurantes, os filhos com tablet na mão enquanto jantam, enquanto almoçam. Isso é falta de limites, isso é falta de diálogo. Tem tempo para brincar no celular, para brincar com o seu tablet, para navegar na internet, nas redes sociais, mas na hora das refeições é um bom motivo para nós termos um diálogo. Conversar com os nossos filhos. Falar de assuntos, não brigar.
Porque a nossa cultura, muitas vezes, é de brigar e discutir na hora das refeições. Não. É a hora da família reunida, sem a televisão ligada. Porque o que acrescenta a televisão ligada na hora do nosso almoço? Se não só desgraças, mortes, política e etc. É ou não é verdade? Então, por que não desligamos a televisão? Ah, mas fica tudo muito silêncio. Converse. Ah, mas coloque uma música. Tanta coisa que nós temos para falar com os nossos filhos, para perguntar para eles. Tanta coisa que eles têm para nos falar. Por que não conversamos com os nossos filhos? Agora, nós entramos aí numa outra questão muito séria. Por que não conversamos com os nossos filhos? Nós sabemos que educamos mais pelo exemplo do que pela palavra. Agora, quando o casal não tem um diálogo entre eles, quando o casal não conversa, quando o casal só trabalha, deita, dorme, levanta e trabalha e assiste televisão, que tipo de educação e exemplo estamos dando àqueles que caminham conosco? Aí você chama o seu filho para conversar e ele diz, mas tu não conversa com meu pai? Ou tu não conversa com a minha mãe, tu quer falar o que comigo? Então, quando o casal tem um diálogo, quando o casal fala de coisas boas, quando o casal não fica se lamentando, se queixando, falando de desgraça, falando da vida alheia, quando o casal fala de si mesmo, fala das coisas boas da vida, quando o casal se reúne para fazer o evangelho, aquele casal que é espírita, que fazer o evangelho, ou para fazer uma oração antes das refeições, ou antes de dormir, é o exemplo da educação. Diga sempre, todos os dias, meu filho, eu te amo. Eu sou teu melhor amigo, tua melhor amiga, e qualquer problema que acontecer lá fora, tu pode falar para mim, que eu estarei ao teu lado. Agora, quando não existe essa confiança, quando não existe essa amizade pura, verdadeira, entre pais e filhos, eles vão falar para qualquer pessoa, menos para você. Eles vão esconder de você os seus problemas, as suas dificuldades, porque eles terão medo de ser cobrado, porque tudo que às vezes a gente vê as pessoas falando para os seus filhos é para cobrar. Por que tu está indo mal na escola? Por que tu não fez isso? Por que tu não fez aquilo? E cobrança, e regras, e cobrança, e regras. Ninguém gosta de cobranças e regras. O maior câncer de um relacionamento são as cobranças. É ou não é verdade? Quando um fica cobrando do outro o tempo inteiro. Onde é que tu estava? Com quem tu estava? Porque tu chegou tarde? Porque isso? Porque aquilo? E é cobrança, 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 cobrança. Mas nunca a compreensão. E aí nós reproduzimos essa educação para os nossos filhos. Cobramos, 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 mas não damos suporte, não damos apoio, não conversamos, não somos amigos. E depois, como disse Jesus, haverá choro e ranger de dentes. Já está havendo. Não basta ser pai, tem que participar. Participar da vida do filho. Em cada momento, a cada minuto, nós temos que voltar a ser criança quando temos um filho e crescer junto com ele. Crescer junto com ele. Precisamos crescer. Porque como podemos ter um diálogo com um menino de 7, 8, 10 anos, na nossa postura de pais, educadores, cheios de sabedorias, que não sabemos nada, querendo que os nossos filhos venham e sejam igual a nós, então nós enchemos o peito e falamos, porque meu pai me educou assim, então eu vou te educar assim. Mas meu pai era uma geração, eu sou outra e meu filho é outra. São tempos diferentes. Como posso eu querer que o meu filho goste das mesmas coisas que eu gosto, se eu sou de uma outra geração? Como eu brincava na escola, essa semana que eu estive com os alunos, na faixa de 12 a 15 anos ali, eu disse, eu não posso convidar vocês para ouvir Roberto Carlos comigo. E eles disseram, não, nós não vamos ouvir Roberto Carlos contigo. Eu digo, mas eu posso ouvir funk com vocês. Pode, eu posso ir no mundo de vocês. E lá eu posso dançar, brincar, falar com vocês na mesma linguagem e no mesmo padrão de pensamento de vocês, e lá nós vamos nos entender. Vamos ou não vamos? Todo mundo concordou. Então, se eu quero educar meu filho, eu preciso ir até o mundo dele. Eu preciso voltar a ser criança, preciso ouvir o que ele tem.
Eu preciso entender as gírias que ele fala, entender esse mundo moderno que eles criaram. E lá sim, dentro do mundo dele, eu posso conseguir inserindo aos poucos alguns valores, mas lá dentro do mundo dele. Nós não podemos fazer esses espíritos retroagirem, fazer os nossos filhos querer serem igual a nós. Isso não existe. Não existe, porque eles vão ter que voltar no tempo e o espírito não volta no tempo. Agora nós ir ao mundo dos nossos filhos, nós estamos indo para o futuro e nós vamos para o futuro sempre. Então, como educar um filho se não indo no mundo dele, conversando com ele, na maneira que ele vê a vida? Vamos olhar o mundo pelos olhos dos nossos filhos e nós vamos entender como eles enxergam o mundo. E que o mundo que eles veem talvez seja muito mais feliz e muito mais interessante do que aquele que nós estamos vendo hoje. É preciso que haja essa projeção do nosso pensamento para que possamos educar. E é ali que nós vamos estabelecer um diálogo e uma amizade, uma confiança com os nossos filhos. Caso contrário, nós vamos correr na rua atrás dos nossos filhos, atrás dos redutos de drogas, quem sabe nós não vamos tirar o nosso filho da cadeia porque andou aprontando por aí, quem sabe a nossa filha não vai estar se prostituindo por aí, e a gente sempre acha que é na família vizinha que as coisas acontecem, nunca na nossa. Nós precisamos ter olhos de ver e entender que os problemas às vezes estão bem embaixo do nosso nariz e a gente está tapando com aquela casca social. Lá fora somos uma família felizes, dentro do lar é um para cada lado. Chega de aparências, vamos mostrar a nossa cara, vamos nos revelar para o mundo tal como nós somos. Só assim as pessoas poderão nos conhecer e nós poderemos conhecer as pessoas. Os próprios casais não se conhecem, porque há sempre uma máscara para a dominação, para a conquista, e essa máscara às vezes se estende por muitos anos. Não! Se acabou o amor, acabou o amor. Oh, minha querida, acabou. Nós temos que fazer alguma coisa diferente. O que fazer? Cada um siga o seu caminho. Então nós precisamos ser mais honestos com nós mesmos, com os nossos sentimentos, com a nossa maneira de ver a vida. Não podemos mais mostrar para a sociedade aquilo que não somos. A hipocrisia tem sido o maior problema nosso. Nós somos uma pessoa e mostramos lá fora outra coisa. Não. Somos o que somos, por isso fazemos o que fazemos. Vamos assumir a nossa responsabilidade diante da vida, diante das pessoas, diante de Deus, diante do nosso compromisso espiritual. Vamos ser e não ter. Se isso sempre nos foi pedido, isso sempre nos foi ensinado. Mas nós sabemos que há curso para tudo, né? Tudo que a gente vai fazer hoje ou trabalhar, qualquer coisa, tem que ter curso. Por que não inventaram um curso para ser pai e mãe? Pobres criaturas nós. De repente nos vemos com aquela criaturinha dentro dos braços assim, e agora? O que eu faço? Como lidar com essa criaturinha? Mas o instinto de pai e de mãe já é o nosso curso eterno. Nós já viemos com o instinto de saber lidar com as crianças, só que nós perdemos as nossas referências, nós nos distanciamos da nossa própria essência e hoje, meus queridos, nós não sabemos o que somos e nem o que queremos, nem de onde viemos e nem para onde vamos. Vamos para o mundo espiritual, mas que mundo espiritual? Isso é muito vago, porque existe milhares e milhares de regiões espirituais. Então, de onde nós viemos? Do mundo espiritual. Mas de que região do mundo espiritual nós viemos? Então nós não sabemos de onde viemos, não sabemos por que estamos aqui e nem para onde vamos. Estamos perdidos nesse grande universo, nesse grande planeta Terra. É preciso que nos encontremos novamente. É preciso que nós busquemos novamente os valores da essência que somos nós. Nós precisamos buscar isso urgentemente. São chegados os tempos. Estamos sendo avisados que são chegados os tempos e espíritos recalcitrantes que não
Se melhoraram, vão ter a sua última chance. Então, que não sejamos nós. Vamos ficar alerta, porque está chegando o momento da gente ou evoluir, fazer alguma coisa por nós mesmos, ou então nós vamos ter sérios problemas nas próximas reencarnações. Já nos tornamos, como vício, repetidores de reencarnações. E se nós fizermos uma análise de toda a nossa história, nós vamos ver que nós não damos sequer um passo na evolução. Ainda somos os mesmos? Lembram da música? Ainda somos os mesmos. No passado distante, havia violência contra a mulher, havia assassinos, haviam ladrões, enfim, havia uma série de espíritos desviados do caminho. E hoje? Mudou alguma coisa? Então nós não andamos um passo sequer no universo. Nos tornamos bárbaros de gravata? Só isso? A violência ainda está dentro de nós, a raiva, o ódio ainda está dentro de nós. Então como podemos amar? Como um coração pode ter amor se está cheio de iniquidade, de ódio, de raiva, de mágoa, de ressentimento? Não tem espaço para o amor. Então limpe, faça uma faxina e deixe o amor fluir. Seremos milionários no mundo espiritual. Seremos ricos nas esferas superiores, meus queridos, quando o nosso coração estiver repleto de amor e caridade para com o próximo. Nada mudou, ainda somos os mesmos. Pense nisso. Temos as mesmas dificuldades que tínhamos no passado. Houve um tempo que os nossos filhos eram minis adultos, lembram disso? Estudem a história, quem estuda a história e vê as fotografias antigas, os desenhos antigos, os nossos filhos não eram minis adultos? Quem estudou a história e lembra disso aí? Eram vestidos com roupas de adultos. Passou um tempo e aí houve uma pequena evolução e os nossos filhos foram crianças, com roupa de crianças. E hoje os nossos filhos são minis adultos novamente. Olha as meninas como se vestem. Olha os meninos se não se vestem de minis adultos. Nós não deixamos nossos filhos brincar, não deixamos eles se sujarem, porque isso faz mal à saúde. Nós não deixamos as nossas crianças serem crianças. Nós não queremos que eles pulem, que eles gritem, que eles façam bagunça. Nós queremos o filho perfeito, e o filho perfeito é aquele que não abre a boca, que senta e fica que nem uma estátua lá na cadeirinha. Essa criança é doente. Leve no médico. Agora, aquele que não para quieto, esse é saudável. Mas ele incomoda. Sim, ele está ali fazendo toda essa bagunça. Quem sabe se Deus não te colocou esse filho que não para quieto dia e noite, para que tu possa conquistar a paciência. O filho perfeito é aquele que nós amamos e aquele que nos ama. Esse é o filho perfeito. Então não vamos, meus queridos, levar os nossos filhos ao médico porque eles estão fazendo bagunça em casa, porque eles não param quietos. Não façam isso com seus filhos porque eles não são doentes. Eles são só crianças. E criança precisa disso tudo. Lembre de quando você era criança. Então criança precisa ser criança. Quando ele for adolescente, ele precisa ser adolescente. Aí, mas está fazendo um monte de bobagem. Você não fez também? Mas a minha filha já está de namoradinho. Você também não tinha? Mas o meu filho andou com cigarro na mão. Talvez você também andou. Mas você também fez. Nós éramos assim. E nós não queremos que os nossos filhos sejam assim. Adolescente tem que fazer coisa de adolescente. Eles têm que fazer as bobagens que eles têm que fazer na adolescência. Porque se eles não fizerem agora, eles vão fazer na idade de 25 anos, de 30 anos. Nós não podemos tirar isso dos nossos filhos. Como então educá-los? Como orientá-los, se não através da conversa, do diálogo, da amizade, do carinho? A nossa casa, o pai, a mãe, o lar, tem que ser o porto seguro dos filhos. Então nós temos que passar essa informação e passar essa segurança para eles, que eles vão saber que lá fora, se acontecer qualquer coisa, o lar
é o seu porto seguro. Lá ele vai saber que ele tem um pai, que tem uma mãe, que embora vai meter uma bronca nele, mas vai entender, não vai puni-lo, vai conversar. Mas nós aprendemos a cobrar. Cobrar e querer que os nossos filhos sejam estátuas. Não, deixe eles ser crianças. Deixe eles fazerem bagunça. Estou falando isso, viu? Deixe eles quebrarem coisas. Deixe. Mas, meu Deus do céu, a minha cozinha nova lá do andar de cima, as visitas chegaram. Para que serve aquela porcaria lá, se não usa? Deixe ele quebrar tudo, então. Gente, vale mais a nossa relação afetiva com uma criança, com uma pessoa que nós convivemos, do que qualquer coisa material. Nós não podemos dizer para o nosso filho não sentar no sofá porque vai sujar, não fazer isso porque não pode. Não. Os coitadinhos, eles não têm onde ficar dentro de casa, porque eles não podem tocar em nada. Ah, mas o quarto é uma bagunça. Outro dia eu vi uma mãe, o quarto do meu filho não dá para entrar, que parece que caiu uma bomba lá dentro. Bom, é o quarto dele, deixa lá. Ele que dorme lá dentro. Respeite o espaço dele. Respeito. Eis um grande ponto na educação. Respeite o seu filho, que ele vai te respeitar. Ame o seu filho, que ele vai te amar. Diga todos os dias, porque se tu não disser para o teu filho, eu te amo, olhando nos olhos dele, ele nunca vai dizer para ninguém, porque ele vai ter medo. Sempre que falamos com os nossos filhos, precisamos olhar nos olhos e dizer, olha para mim. Meu filho, olha para mim, porque nesse momento eu sou a tua vida e tu tem que aprender a encarar a vida. Para que a gente não veja o que estamos vendo hoje. Adultos de cabeças abaixas, porque tem medo da vida. Não, ensine eles a enfrentar a vida. Ah, mas meu filho está com problema com um coleguinha na escola. Meu filho, tu vai lá e resolve o teu problema. Esse é um problema teu, te vira. Conversa, pede desculpa, faz alguma coisa. Deixem eles resolver as suas coisas. Os nossos filhos são criados em redomas de vidro hoje. Não pode tocar em nada, ninguém pode tocar nos nossos filhos. Eles não podem brincar na terra, eles não podem isso, eles não podem aquilo. As mães andam atrás das crianças, que meu Deus do céu, nas pracinhas. Para com isso, deixa eles. Não é a verdade o que a gente vê. Então isso tudo está causando essa distância entre nós e as pessoas que convivemos. Educar, meus queridos, é simplesmente amar, nada mais. Que Deus nos abençoe.